Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou advogada e bacharel em Direito pela UFRJ e atualmente eu atuo como assistente de casos na CNRD da CBF, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Para quem não sabe, é uma câmara que resolve litígios do futebol da parte contratual, da parte negocial. Lá eu trabalho na divisão sobre intermediação, lidando especificamente com casos entre intermediários e clubes. Mas hoje a nossa aula vai falar sobre os direitos das mulheres no esporte, que é um tema que eu gosto bastante, que desde que eu comecei a estudar direito desportivo no grupo de estudos da UFRJ é um tema que eu exploro muito, que eu pesquiso. E vamos lá, eu já vou passar aqui os slides. Primeiro slide aí de apresentação, como eu já falei para vocês, advogada pela UFRJ, atualmente eu trabalho na CBF, na CNRD, e tem também aí os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo, tirar dúvidas, pode falar comigo, eu estou totalmente à disposição, tá bom? E hoje, essa nossa aula, esse nosso módulo, eu optei por dividir em dois blocos, tá? Um primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre as previsões e o papel das entidades esportivas. Então, essas previsões, o quê? Previsões legislativas e regulamentares. Eu dividi aí falando desde previsões nos regulamentos internacionais quanto nacionais e as legislativas e também o papel das entidades esportivas, como o COI, o COB, a FIFA, a CBF, tá bom? E um segundo momento, tá? Um segundo bloco, que a gente vai falar sobre especificamente futebol feminino. Então, no primeiro, a gente vai falar sobre os direitos das mulheres no esporte, de uma forma geral. E num segundo momento, a gente vai falar sobre futebol feminino e normativas de proteção, tá? Mais ligada às questões recentes que foram incluídas nos regulamentos sobre a maternidade das mulheres atletas. Tá bom? Então, vamos aí partir para o nosso primeiro bloco. Previsões e o papel das entidades esportivas, COI, COB, FIFA e CBF. Então, a história da mulher no esporte, entre desafios e lutas, tá? A participação das mulheres no esporte, elas datam ali desde final do século XIX, início do século XX, e foi no início do século XX que a participação da mulher começou a ganhar mais notoriedade. Tá? A primeira participação de mulheres em Jogos Olímpicos, ela ocorreu em 1900, e foi uma participação ainda bastante inexpressiva, 22 mulheres, tá? O que representava ali nem 3% dos atletas. Isso a gente está falando a nível global, né? A quantidade de mulheres do mundo todo que participaram dessa primeira vez participando dos Jogos Olímpicos em 1900. Tá? A primeira brasileira a entrar numa Olimpíada é a Maria Helen, que é a nadadora. Ela está até aí representada nessa foto de uma notícia na Gazeta. Foi em 1932, então assim, só 32 anos depois a gente teve uma brasileira participando dos Jogos Olímpicos e também foi a primeira sul-americana em Olimpíadas, tá bom? Então a gente tem aí, no início do século XX, né, mulheres participando dos Jogos Olímpicos em 1900, Maria Lenk em 1932, só que na contramão disso, veio um momento de restrição e revogação da participação de mulheres no Brasil, tá? Em 1941, no governo do Getúlio Vargas, tá? Que mais especificamente era o momento do governo onde historicamente a gente conhece como Estado Novo, um momento de bastante centralização e autoritarismo. Ele baixou o decreto-lei número 3.199, que restringiu a prática esportiva feminina até 79, tá bom? Então, a gente teve essa restrição aí. Inicialmente, esse decreto ele era para regular o esporte no Brasil, e no artigo 54 ele foi e proibiu as mulheres praticarem todos aqueles esportes que fossem contrários à natureza feminina. Então, assim, o que é a natureza feminina, o que é contrário à natureza feminina? E isso aconteceu até 79, tá? E aí, a partir dali, foram justamente os movimentos feministas da década de 60 e 70 que impulsionaram a igualdade de gênero no esporte, que impulsionaram, né, o ativismo e a pressão social para que esse decreto-lei fosse revogado. Então, aí a gente tem algo bastante interessante sobre a participação das mulheres no esporte, de que ela, no Brasil, foi interrompida. Tá? Então, vamos seguir aí para essa história da mulher no esporte, entre desafios e lutas. A partir da década de 80, a gente começa a ter um maior reconhecimento, um aumento da visibilidade da mulher no esporte, e que aí isso tem muito a ver com
as mulheres estarem, né, pressionando pelos seus direitos, e aí em todos os âmbitos, incluindo o esporte. E nos Jogos Olímpicos a gente começa a ter também a inclusão de mais competições femininas, né? Porque inicialmente eram só algumas modalidades, e aí com o passar do tempo a gente vai tendo a inclusão aí de outras modalidades. E a gente, para vocês terem uma ideia, a gente só atingiu a igualdade de gênero nos Jogos Olímpicos agora, esse ano, 2024. Então, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ficaram marcados por um momento, enfim, vai ficar marcado para o resto da história, que foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos tiveram o mesmo número de homens e de mulheres, tá bom? Então, o histórico da mulher no esporte é um histórico de luta, é um histórico de resistência, é um histórico de combate. Então, todos os direitos que a gente vai ver previstos aí nos regulamentos do COI, do COB, da FIFA e da CBF, são resultado desse histórico de lutas aí das mulheres, tá? Para desde lutar contra a proibição, até lutar a favor da regulamentação, até poder participar de competições internacionais, tá bom? Então, vamos seguir aí. Quais são os grandes desafios, né, para essas mulheres que lutaram, né, pelos direitos e continuam lutando até hoje? Então, por que a gente, enquanto mulher, e eu me incluo nisso, né, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, para eles estarem previstos, né, para eles estarem nos regulamentos, na legislação, para que eles sejam, de fato, praticados? Porque a gente tem que lutar contra um estereótipo de gênero, né? As mulheres, historicamente, elas são questionadas a sua capacidade, não só a sua capacidade atlética, mas a sua capacidade intelectual também e outras mais. A falta de oportunidades, né? O acesso a treinamentos, o acesso a competições. Então, durante muito tempo, as mulheres tiveram restringido o seu acesso a jogar jogos em estádios, a ter competições, calendários esportivos. Desigualdade de investimentos, né? Não só o futebol, né, mas o esporte feminino no geral, ele enfrenta uma dificuldade muito grande de patrocínios, de cobertura, de apoio, né? As grandes mídias, até hoje, se você vai assistir um programa de esporte, você vai ver falando o quê? Majoritariamente sobre esportes masculinos. Então, por mais que hoje a gente já tenha algum espaço, é algo ainda muito notável, né? Algo ainda que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Por mais que a gente já tenha tido muitos avanços. Então, a representação na mídia, além dela ser limitada, muitas vezes ela é estereotipada. Então, isso está cada vez menos, mas até alguns anos atrás. Né? Muitas vezes a questão que era abordada da mulher era uma questão física, de aparência, e não sobre a capacidade dela, sobre o potencial dela. Né? Então, assim, a representação na mídia é algo muito importante para a gente conseguir, né, ver esses direitos, conquistar esses direitos. Barreiras institucionais, né, de políticas de inclusão. Isso, né, enfim, as confederações, tanto o COB quanto a CBF, têm feito cada vez mais. Condições de trabalho e segurança, desestimulação. Então, assim, se a gente, eu tô num clube, né, seja disputando vôlei, disputando futebol, e eu vejo condições de trabalho muito desiguais em relação ao masculino, isso desestimula. Então, isso também é outra coisa que as mulheres enfrentam. E falta de incentivo, e aí, enfim, isso engloba tudo, né? Falta de incentivo financeiro e de reconhecimento, tá bom? Então, assim, essa primeira parte desse bloco, eu quis mostrar como é que foi rapidamente o histórico das mulheres no esporte, o histórico de luta, que já passou por proibição, e quais são os maiores desafios. E aí ver agora o que as grandes entidades esportivas estão fazendo, né? O que está previsto em regulamentos, em legislação, que ajuda as mulheres a conquistarem esses direitos, a terem esses direitos garantidos. Então vamos lá. Na legislação nacional, a gente tem aí a previsão da Constituição Federal de 1988, o artigo 5º que fala é o princípio da igualdade. Então a Constituição Federal ela traz uma série de princípios e que eles são positivados através de outras leis. Eles são positivados através de políticas públicas. Então, algo bem abrangente. O artigo 5º, ele é bem abrangente, falando, ó, todos são iguais perante a lei. E aí isso inclui o quê? Igualdade de gênero, que é garantido em todas as áreas, incluindo o esporte. O artigo 6º, ele já vai falar mais sobre os direitos sociais. O esporte, ele é um direito social.
E enquanto um direito social, eu tenho que garantir o acesso a ele a todos, independente do gênero. E o artigo 217 é o famoso artigo que fala do incentivo ao esporte. Tá, então que a gente deve promover e incentivar as práticas esportivas formais e não formais. E essa proteção, até fazendo uma relação com os demais artigos, ela deve ser com igualdade para ter a participação de mulheres. Então a nossa legislação nacional, ela já fala em aplicação da igualdade de gênero, desde 1988, tá bom? Então, legislação nacional aí prevê a igualdade de gênero no esporte. Além disso, a Lei Pelé, ela não falava, tá, em questão de igualdade de gênero, enfim, mas a nova Lei Geral do Esporte, ela já fala. Ela fala no artigo 3º, parágrafo 3º, é direito da mulher, em qualquer idade, ter oportunidades iguais de participar em todos os níveis e em todas as funções de direção, de supervisão e de decisão na educação física, na atividade física e no esporte, para fins recreativos, para a promoção da saúde e para o alto rendimento esportivo. Então, aqui, esse artigo específico já traz de forma expressa a necessidade da garantia de direitos da participação da mulher no esporte. E o artigo 36 já traz também de forma mais específica que o repasse de recursos públicos para as organizações, elas devem ser elas devem assegurar que 30% das mulheres estão em cargos de direção e que tem isonomia de premiação para atletas homens e mulheres. Então, o repasse de recursos públicos hoje também fiscaliza essa questão nas organizações, tá bom? Vamos passar aí. O papel do COI, tá? Qual é o papel do COI na garantia dos direitos das mulheres no esporte? Para quem não sabe, o COI é o Comitê Olímpico Internacional. E a principal documento que rege o COI, ela se chama Carta Olímpica, que é um documento fundamental aí no movimento olímpico. Ele traz todas as principais diretrizes e regras do movimento olímpico, desde valores até práticas, enfim. E ele surgiu em 1894, está no Congresso de Sorbonne, pelo Pierre de Coubertin, que era, enfim, foi a pessoa que criou o COI e muito importante para o movimento olímpico. E essa Carta Olímpica, ela, ao longo dos anos, já passou por várias revisões, várias edições, porque, como a gente sempre diz, o esporte ele vai acompanhando o quê? O desenvolvimento da sociedade. E somente em 1996, tá, é que a gente teve a inclusão de referências à igualdade de gênero, né, nessa Carta Olímpica. E aí, às vezes, a gente fala, né, de previsão de igualdade de gênero no regulamento tal, previsão na legislação tal, e é tudo muito pouco palpável, né? Mas a importância da menção nesses documentos é enorme, tá? Porque aí a gente tem o reconhecimento oficial das entidades de que essa igualdade deve ser respeitada. E aí, é claro, não dá para pegar essa igualdade e falar, ok, não. Ela tem que ser colocada em prática e aí com programas de desenvolvimento, e aí é o que até a gente vai ver já já. Então, quais foram as principais ações do COI para promover os direitos das mulheres nos últimos anos, tá? O COI, ele criou uma comissão de mulheres no esporte, tá? É uma comissão de mulheres envolvendo atletas, envolvendo pessoas ligadas ao esporte, que aconselha o COI sobre as questões dos direitos da mulher. Então, em 1995, criou-se um grupo de trabalho, tá? Que era justamente para discutir essas questões. Em 2004, se tornou uma comissão permanente, tá? Além disso, a Agenda Olímpica, lançada em 2020 pelo COI, na verdade, a Agenda Olímpica, ela foi criada em 2014, tá? Mas, enfim, ela foi reforçada em 2020. Ela traz diversas recomendações, tá, para o esporte olímpico mundial, e entre elas também promover a igualdade de gênero. Além disso, o COI realiza conferências sobre mulheres e esportes quadrienalmente desde 1994. E a importância da gente realizar eventos com mulheres em cargos de liderança, com mulheres atletas que discutam quais são as principais necessidades, né, que as mulheres enfrentam na questão do esporte, da questão da atleta no alto rendimento, tá? Vamos aí. Quais são as iniciativas adicionais do COI? Então, a gente viu que já houve a criação de uma comissão de mulheres permanente, que tem a agenda olímpica, que tem esse evento que é organizado quadrienalmente,
Mas, além disso, o que o COI faz, tá? Para dar visibilidade e apoio aos atletas. Campanhas para aumentar essa visibilidade, promoções de eventos destacando o desempenho feminino. Então, assim, né, nessas últimas Olimpíadas isso ficou muito claro, porque o movimento olímpico chamou muito a atenção e deu muita importância para a igualdade entre homens e mulheres, tá, nas Olimpíadas. A promoção de eventos, né, como eu falei, destacando o desempenho feminino. Políticas de inclusão em eventos olímpicos, e a gente diz de garantir cada vez mais modalidades envolvendo mulheres. E a gente tem como exemplo que só em 2012 que o boxe, tá, começou a ter disputas entre mulheres no boxe, só em 2012. Além disso, monitoramento e relatórios. É muito importante que se monitore a participação feminina, que se faça relatórios periódicos, entendendo, né, levantando os dados para a gente conseguir enxergar quais são, né, enfim, as lacunas, os avanços e os desafios, né, do esporte como um todo. E educação e sensibilização, tá? Programas para abordar estereótipos, para abordar e incentivar a participação feminina. Então, isso tudo são iniciativas aí que o COI vem tendo nos últimos anos. Vamos falar aí do papel do COB, tá? O COB, para quem não sabe, é o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele prevê no seu estatuto, no artigo 3º, inciso 26, a participação feminina em todos os níveis de estruturas esportivas, tá? Então, aí todos os comitês olímpicos, tá, nacionais, eles devem seguir as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, do COI. Então, foi a partir, né, lá da inclusão da igualdade de gênero em 1996 que o COB também passou a prever no seu estatuto, nos seus regulamentos, a questão da igualdade de gênero. Mas o que o COB tem feito para colocar em prática essa previsão do estatuto? O COB, ele lançou em 2023 2 programas muito importantes, tá? Quem tiver mais curiosidade em saber, tem mais detalhado lá no site do COB, que é o PDEF, Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino, tá? E o outro, vou até passar aqui só para vocês poderem ver, é o PEG, que é Política de Equidade de Gênero. Vamos entender o que são esses 2 programas aí. Então, vamos falar aí sobre esse primeiro programa criado pelo COB 2023, o PDEF, Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino. Qual o principal objetivo desse programa? É promover a participação e desenvolvimento das mulheres no esporte, tá? Desde a categoria de base até o alto rendimento. Então, esse programa ele está mais voltado para a questão esportiva, tá? Das atletas, de treinadores, enfim, mais para essa questão esportiva. O foco, capacitação de atletas, treinadoras e gestoras, apoiar os projetos de esportes femininos, promover educação e conscientização sobre a importância da igualdade de gênero no esporte. E o que ele tem feito de ações para colocar esses objetivos e foco em prática? Financiar projetos esportivos femininos, oferecer cursos de capacitação, e isso o COB realmente oferece diversos cursos, conscientizando sobre questão de assédio, sobre questão de igualdade. Então, campanhas de conscientização, entre outras iniciativas. Então, desde financiamento até capacitação, sempre voltados para o desenvolvimento do esporte feminino, e aí mais falando da questão esportiva das atletas, tá? Então, vamos lá. O outro programa é a Política de Equidade de Gênero, tá? Esse programa é muito semelhante, tá, ao outro, que é o PDF, é quase que um PDF, né? PDF. Ele é muito semelhante porque ele também vai buscar aí o desenvolvimento do esporte feminino, mas aí mais de uma outra área. Ele quer implementar diretrizes e ações para garantir a equidade de gênero dentro das atividades e estruturas do COB. Então ele está falando mais de uma questão interna, mais uma questão política, governamental, mas que também reflete, tá, nos direitos das mulheres no esporte, enfim, de ter mulheres em cargos decisórios, como a gente falou que é muito importante. Então o foco é promover um ambiente institucional sem discriminação de gênero. E para isso ele faz o quê? Cria diretrizes norteadoras, desenvolve um plano de trabalho para implementar essas diretrizes. Então, assim, dentro do COB, né, eles têm muitas campanhas de conscientização dos funcionários, dos gestores, para buscar combater a discriminação de gênero. E aí a gente vai agora também, além disso, tá? Então, além desses 2 programas aí criados em 2023 pelo COB, a gente tem também uma nova regra, tá? Que foi uma regra que veio do COI, e aí o COB está implementando, que qualquer delegação que for participar de competições esportivas internacionais a partir de 2025 deve ter um mínimo, tá? 30% de mulheres em delegações. É até um número baixo, mas é um número aí para a gente começar a mostrar que, olha só, precisa ter mais participação
feminina para a gente poder, enfim, investir, para a gente poder capacitar. E o objetivo é, como está aí, aumentar a representação feminina e promover a equidade de gênero, tá bom? Então, como a gente viu aí, tem previsão na legislação nacional, o COI tem, né, desde aí a Carta Olímpica até ações para o direito das mulheres no esporte, e o COB também, né, em consonância com o COI, vem se movimentando para garantir os direitos das mulheres, tá? Vamos lá, o papel da FIFA. Agora vamos falar especificamente sobre futebol, tá? O Estatuto da FIFA incluiu pela primeira vez a igualdade de gênero em 2016. A gente está falando aí o quê? De nem 10 anos, tá? No seu artigo 23, trouxe essa questão, proibindo a discriminação incluída inclusive, né, incluindo a baseada em gênero. E aí, o que a FIFA faz para ter esse seu artigo, enfim, de fato posto em prática, né? Quais são as ações que a FIFA tem feito? Então, isso a gente até já falou, né, bastante em outros momentos, mas são justamente os programas de desenvolvimento. Então, a FIFA ela tem um programa se eu não me engano, chamado Programa de Evolução, que se você entrar lá no site da FIFA, você consegue ter mais acesso, que é falando de associações membros que podem se candidatar para, enfim, ter capacitação, ter repasse financeiro para o desenvolvimento do futebol feminino, nesse caso. O licenciamento de clubes, que também é outro ponto que a FIFA, para que os clubes, né, possam disputar as competições, isso em consonância com as demais confederações internacionais, a Conmebol, a CBF, enfim, os clubes devem manter equipes principais femininas, campanhas de conscientização, então aí, né, para a gente poder conscientizar sobre a necessidade de todo mundo compreender a necessidade da igualdade de gênero, o apoio a competições femininas, e aí a FIFA a gente consegue muito ver pela seriedade e pelo investimento que é dado nas Copas do Mundo de futebol feminino, e formação e capacitação, que é sempre um pilar aí, tá? Para o desenvolvimento dos esportes femininos, que é justamente para eles formarem e capacitar cada vez mais mulheres, enfim, de continuarem promovendo o desenvolvimento do esporte feminino. Agora, o papel da CBF. O papel da CBF, tá? Ele vem muito aí do regulamento de licença de clubes, tá? Ele começou, né, na verdade, é um dos pontos que em 2017 exigiu que clubes da Série A partir de 2019, mantivessem uma equipe principal feminina ou parceria com um clube feminino, além de ter ao menos uma categoria de base feminina. Então, a CBF, ela passou a criar grupos de trabalho, chamados GTs, tanto para discutir essa questão da igualdade de gênero, mas a CBF também vem tratando muito também a questão da discriminação racial. A CBF também tem apoiado mais as competições femininas, desde investido no desenvolvimento do Campeonato Brasileiro, até criado novas competições de base, tá? Desde 2019, com o Campeonato Brasileiro de 2018, de sub-18. Então, tem tido isso. Programas de desenvolvimento, né? A CBF também tem aberto editais para capacitar mulheres, tá? Nos mais variados âmbitos esportivos. Campanhas de conscientização, então, campanhas, né, sobre, principalmente agora, né, que não tem tanto tempo o Instagram da Seleção Brasileira Feminina, então, várias vezes, né, são feitas campanhas para mostrar, né, a participação da mulher ali no futebol, no esporte, e investimentos em infraestrutura, né, o futebol feminino ele é levado cada vez mais a sério dentro da CBF, com o desenvolvimento de departamentos, com a promoção de amistosos, enfim. Então, a CBF e a FIFA, elas têm atuado muito em parceria aí para o desenvolvimento desses pilares aí dos direitos das mulheres no esporte. Então, a gente viu nesse bloco aí, desde a questão histórica da participação das mulheres no esporte, que ela foi tardia em relação à participação masculina. A gente viu que no Brasil a gente teve um momento de proibição e que por isso, né, é muito importante o papel das entidades esportivas de conscientizar, de promover, de investir. E a gente viu, né, que
Existem já previsões legislativas, desde que está previsto na nossa Constituição Federal, até está previsto na nova Lei Geral do Esporte, previsto nos regulamentos da FIFA, previsto nos regulamentos da CBF. Então, o grande desafio, eu acredito hoje, da conquista dos direitos das mulheres no esporte é conseguir colocar tudo isso em prática. Então, hoje, o desafio das mulheres, ele é diferente do desafio das mulheres, enfim, lá do início do século XX, então, que elas tinham que provar que elas podiam jogar outros esportes, que elas também mereciam esse papel na sociedade, que elas tinham capacidade, né, para disputar os esportes. Hoje a gente não tem mais essa questão de falar da natureza feminina, como foi trazido no decreto-lei da proibição, né? A gente consegue hoje, de forma geral, mostrar que, enfim, as mulheres estão em todos os âmbitos. Só que hoje acho que a grande dificuldade é a gente conseguir atingir a igualdade. Então a gente atingiu um primeiro ponto que foi mostramos que as mulheres são capazes e podem, enfim, disputar os mais variados esportes, o que elas quiserem. Mas hoje o nosso grande desafio é trazer visibilidade, investimento e apoio para esse esporte. E aí está o papel muito importante das entidades esportivas, que foi o que eu trouxe aqui, tá? O COI, lá desde a Carta Olímpica, com Pierre de Coubertin, que, enfim, ainda não traz a questão da igualdade de gênero, mas em 1996 tem incluído isso. E aí trazer ações, né, muitos cursos de capacitação que o COI e o COB oferecem. A gente ter a CBF e a FIFA trabalhando em conjunto, e aí a gente vai tratar muito no próximo bloco, né, já trazendo aí nesse finalzinho desse primeiro bloco, que no próximo bloco a gente vai tratar justamente de, a partir do reconhecimento e da análise dessas previsões regulamentares de igualdade de gênero, a gente começou a ver, ok, as mulheres elas precisam ter condições iguais. Só que as mulheres também são diferentes, elas também têm especificidades. E é preciso que as entidades esportivas estejam atentas a isso para que sejam garantidos direitos que atendam às especificidades das mulheres. Porque o esporte ele sempre foi muito pensado, o quê? Para os homens. Então, os regulamentos, eles não trazem a questão da maternidade, né? Que é algo que é inerente à mulher. Ela pode ser mãe. Então, é justamente essa análise, a aplicação de relatórios, entender as necessidades das atletas, que fizeram com que a FIFA, hoje, tenha previsões regulamentares sobre a questão da maternidade da mulher. Então, é o que a gente vai tratar no próximo bloco, já fazendo um gancho com o que a gente trouxe aqui, dos direitos da mulher no esporte. E para fechar esse bloco, né, eu convido a todos aí a entrar, né, no site do COB, do COI, a pesquisar mais sobre esses assuntos, a acompanhar o esporte, né, praticado por mulheres, que, enfim, é algo que vem ganhando cada vez mais notoriedade e que merece, né, ser valorizado e que merece ser visto. E quanto mais pessoas acompanharem, quanto mais pessoas valorizarem o esporte, com certeza o retorno, né, financeiro, o retorno de patrocínio, o retorno esportivo vai ser muito maior. Então, a gente continua aí no próximo bloco entendendo quais são o que foi visto pelas entidades esportivas que era necessário aplicar a partir dos direitos da mulher no esporte, né? Então, a partir de todo esse histórico, o que era necessário também ser analisado de forma específica. Porque quando a gente fala de equidade de gênero, a gente fala justamente disso, de que os direitos eles devem ser iguais, mas que são gêneros diferentes e que devem ser tratados de forma diferente, justamente para que tenha um desenvolvimento mais amplo. E aí a gente vai ver como que a questão da maternidade foi vista como uma problemática aí no esporte feminino e mais especificamente no futebol feminino. Agradeço mais uma vez a oportunidade, nos vemos no próximo bloco.